A paz do Senhor. Boa noite, todo mundo bem? As crianças vão para a salinha. Hoje vai. Se não for, bota ela lá, mas vai. E a gente vai ter esse tempo juntos. Domingo que vem, quando eles ficam com a gente aqui dentro, você, pai e mãe, fique feliz o seu filho poder cultuar junto com você. E ensine isso para ele também, que é importante ele estar com todos os irmãos juntos e aqui cultuando e adorando o nosso Deus. Amém, irmãos? Todo mundo bem? Firmes? Graças a Deus. Quem chorava com frio, em breve já vai começar a chorar com calor. Que o Senhor nos dê graça, né? Quem sabe essa noite ainda esse ar-condicionado volte a funcionar do meu lado esquerdo, né? Eu estou orando por tudo agora, hein? Instrumento, aparelho, ferro que para de funcionar e ar-condicionado, né? Vamos ligar, depois o Marlon vai testar lá e a gente dá o testemunho no domingo que vem. Amém, irmãos? Ah, vocês não estão com fé não, hein? Meus irmãos, nós estamos na série Fake News e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho indiferente. E tem sido bênção para nós essa série. Se você tem vindo todos os domingos e tem escutado e repensado a sua vida, o seu caminhar e também as coisas que nós aprendemos, porque nós devemos colocar diante das Escrituras as coisas que nós aprendemos também. E ela vai avaliar e dizer para nós se isso é verdade ou não. Nós temos que agradecer ao Senhor e sempre orar para que nossas opiniões sejam menores, né? E estejam de verdade humilhadas pela verdade da palavra, pela verdade das Escrituras. A tendência é a gente criar conceitos e criar algumas coisas em nossas mentes que parece ser a verdade da Bíblia por causa da nossa experiência como crentes, mas quando nós avaliamos isso diante das Escrituras, às vezes nós vamos ver que esse pensamento não estava muito correto. E diante da palavra, nós precisamos dar razão à palavra, né? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, como igreja, cremos nisso. Amém? O livro que nós temos nas mãos, que nós lemos, que nós projetamos, nós cremos no poder dela. Nós cremos no que ela é capaz de fazer e que ela revela Deus, revela Cristo e revela a verdade para os nossos corações. Eu quero ler um texto com vocês, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. E eu quero que você leia com cuidado e pensando bastante sobre esse texto bíblico. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer? Te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando nós pensamos sobre um evangelho indiferente, uma forma de viver como um cristão indiferente, nós às vezes não conseguimos nos encaixar na realidade de gente que é indiferente com as coisas desse mundo. Mas nós precisamos repensar um pouco e relembrar a nossa forma de viver para ver se não nos encaixamos nisso. Alguns anos atrás, eu estava indo pregar em Nilópolis e muito apressado. Houve um tempo da minha vida que eu pregava praticamente todo final de semana e alguns dias da semana também. E eu indo para Nilópolis e correndo, meu terno, minha gravata, minha Bíblia, e eu cheguei na rodoviária de Campo Grande e tinha que atravessar para o outro lado para poder pegar o ônibus. E correndo, e por volta de 6h30 da tarde, o que você mais vê é crente, né? Pelo menos na minha época, você via um monte de crente com Bíblia na mão, indo todo mundo para a igreja. Todo mundo de terno, gravata, outros não. Dependia muito da igreja que a pessoa frequentava, mas era o horário do formigueiro dos crentes para chegar na igreja. E eu estava no meio dos irmãos, e quando eu subi ali a passarela, logo no começo, eu avistei que as pessoas saltavam alguma coisa. Não poderia ser um galho ou uma árvore caída, porque era na passarela. Mas estamos em Campo Grande, pode acontecer de tudo. E eu não sei se tinha voado para lá. Mas eu reparei isso, e quando eu fui chegando perto, era um homem atravessado na passarela, e aparentava estar bêbado, e todo mundo pulando, e todo mundo saltando. E eu estava indo para a igreja para pregar sobre missões, que as pessoas tinham que ir e pregar o evangelho. E eu fui andando, e antes de chegar, o coração começou a ficar apertado. Eu falei: só falta agora Deus se meter nisso. E todo mundo pulando, e eu peguei, não pulei pelo corpo dele, mas pelas pernas, né, para não ficar tão mal, e saltei, dei 3 passos, e não aguentei, e voltei, pedi licença aos irmãos, que estavam todo mundo correndo e pulando ele, coloquei ele no cantinho. Aí ele já me deu aquele abraço, né? Sempre é assim, tenta tirar um bêbado da roupa, tu vê, vai te abraçar. Aí, né, uma transferência de odores, e eu coloquei ele no cantinho, e ele disse: muito obrigado, eu não sabia como que eu ia sair daqui. E eu comecei a pregar para ele, tu esquece da hora, se envolve, e eu comecei a falar, e lembrei, tem que ir para a igreja pregar. Fui para a igreja, cheguei atrasado, o pastor era um professor do seminário, um dos piores professores que a gente tinha em relação à exigência. Falei: rapaz, comecei mal, né? A gente tinha transferido de seminário, e cheguei lá e olhei para ele, eu falei: ó, acreditando ou não, aconteceu isso comigo, de ficar na rua, e por isso, e por isso, e por isso. E Deus falou no meu coração: se você tivesse que faltar ao culto e deixasse de pregar, você acha que estaria certo ou errado? Eu não deveria nem ter ido para a igreja, meu irmão. Eu deveria ter levado aquele homem em casa. Mas a quantidade de crentes saltando aquele homem era muito grande. E aquilo ficou na minha cabeça, eu voltando para casa, e fui vendo de que nós, às vezes, somos tão indiferentes que não conseguimos ver os anônimos da cidade e do bairro. Eu estou contando um caso, mas você já passou por vários. E várias pessoas em Campo Grande, no centro da cidade, em qualquer lugar, e você não viu. Agora você imagina se a nossa igreja fosse na Alemanha, na época do regime nazista, onde eles matavam judeus, e fosse perto de a linha do trem que passava os trens para os campos de concentração. E se nós
no momento em que o trem começasse a passar, aqui algumas pessoas conhecem a igreja do Lucas, eu me lembrei muito da igreja deles, que é em Paulo de Frontin, não sei como que você fala, mas eu falo dos dois jeitos, e passa a linha do trem perto da igreja, e na hora que está passando o trem, tem que gritar para o pessoal te ouvir, porque o trem está passando lá. Só que essa igreja na Alemanha que existiu, no momento em que passava o trem, eles começavam a cantar, mas eles começavam também a ouvir os gritos dentro do trem das pessoas dos judeus que estavam indo para os campos de concentração e iriam morrer. E escutavam aqueles sons, e o que eles faziam? Cantavam mais altos, para não ouvir os gritos, para não ouvir o desespero, porque era melhor não ouvir aqueles homens sendo levados como gados para o campo de concentração, do que se envolver naquilo, correndo o risco de repente ter a igreja fechada, ou também estar na mesma situação. E eles cantavam mais alto, para poder não ouvir de jeito nenhum aquela situação. Nos Estados Unidos, as igrejas, na época da escravidão, em que negros eram tratados como animais, e a gente teve essa situação também no Brasil, as pessoas relatam situações em que aquele escravo ia para o culto junto com o seu dono, tomava a ceia, e ao voltar para casa tinha que ir para os trabalhos, e eram espancados por aqueles que estavam tomando a ceia junto com eles no mesmo culto. Como não se envolver e olhar para essa realidade? Às vezes nós, como evangélicos, como cristãos, somos mais cúmplices dessas situações na nossa realidade de vida, na sociedade, com os males atuais, do que solução para toda essa realidade. Às vezes não nos envolvemos e acreditamos que o Evangelho até transforma as nossas vidas, os nossos corações. Estamos dando ênfase sempre nessas mudanças do coração, nas mudanças da vida, mas nossos esforços com relação à mudança e transformação no mundo que tratamos como algo mal, às vezes o efeito não será o mesmo. Podemos também ser ativistas em todas essas áreas de necessidade da sociedade e ignorar também o próprio poder do Evangelho. Agora, pense em você, no seu coração. Será que nós gostamos mais da igreja, que é a igreja para ela mesma, ou uma igreja que vive para o mundo? Uma igreja que serve, que prega, uma igreja que realmente vai até o mundo e causa alguma situação. Somos indiferentes ou não? Em quantas situações, talvez essa semana, esse mês, você foi indiferente a alguma dor, a alguma situação, ou às realidades do lugar onde vivemos? Será que somos indiferentes com os males causados pela milícia? Será que somos indiferentes com relação às igrejas envolvidas com o tráfico de droga? Com pastores que são cúmplices do crime no nosso Rio de Janeiro? Será que somos indiferentes em relação a alguns tipos de perdidos que podem chegar em nossas igrejas? Somos indiferentes em relação à comunidade LGBT, mais não sei o que lá, um monte de coisa, e ao ponto de fazer de tudo para mantê-los longe de nós, e nós ignorarmos e não fazermos alguma coisa para alcançá-los? Será que somos indiferentes em relação às coisas que acontecem em Campo Grande? Dói o nosso coração em saber que famílias estão deixando tudo, suas casas, algumas não queriam deixar, para termos uma nova via ou um túnel novo em Campo Grande? Será que olhamos para o morro que tem diante de nós aqui ainda em Campo Grande, na Estrada dos Caboclos, e nunca passou na tua cabeça a possibilidade dali estar cheio de casas daqui a alguns anos, e a gente perder uma grande
mata uma grande vegetação por causa de habitações novas em nosso bairro? Será que estamos olhando para a realidade de Campo Grande, para a realidade do Rio de Janeiro, e algumas coisas a gente já nem liga mais? As pessoas que vivem na rua, as pessoas desempregadas, será que isso importa? Ou desde que mantenhamos o nosso domingo confortável, com ar-condicionado, com uma boa música, com uma boa pregação, e amanhã é outros 500, é outras coisas. Isso não importa para a gente, e separamos as nossas vidas. Precisamos ser sinceros e dar uma olhada para dentro de nós, para dentro dos nossos corações, e olhar para aquilo que está ao nosso redor e as coisas que acontecem, e entender que somos igreja, somos discípulos, e nós precisamos ter o cuidado, porque possivelmente já nos tornamos tão indiferentes a quase tudo que diz respeito ao que o Evangelho faz em nós e no lugar onde vivemos, em que dormir em paz já seja suficiente. Algumas versões evangélicas do Evangelho indiferente, porque o Evangelho indiferente, ele é uma falsificação sutil, a gente não consegue perceber, e às vezes, como próprios líderes, diríamos que o Evangelho não tem implicações públicas quando tentamos separar as pessoas do mundo. Eu não sei se você passou por isso, mas eu ouvi muito na minha caminhada, e de vários lugares, de várias igrejas, em que eu deveria me separar do mundo. Me separar do mundo parecia ser justo para que eu me mantivesse santo, para eu não me contaminar, para eu não pecar. Então, eu não deveria ir a alguns lugares e ambientes, praia, campo de futebol, não deveria escutar alguns tipos de música, e tudo isso era para me manter puro e santificado, mas separado. E aí os textos bíblicos que vinham era para de verdade eu manter essa minha vida longe da realidade do mundo, da minha vida pública já deveria ser não mais pública, mas agora privada. E a igreja, ela fazia de tudo para manter os seus jovens, os crentes, totalmente separado da realidade do mundo, e aí tudo que acontecesse lá já não importava tanto para a gente, porque era o mundo, as pessoas do mundo. E aí era muito comum cristãos não participarem de nada que acontecia para o bem do seu próprio bairro, porque ele não deveria se misturar com o mundo. E aí, quando eu comecei a cair na realidade do evangelismo e também da missão, não tinha possibilidade de ser missionário se eu não me misturasse com o mundo. E aí você fica, e agora? Separado, misturado, no meio deles, como que a gente faz? E a gente não percebe que vamos criando falsificações sutis, e aí é por isso que a gente anda na rua e vê pessoas que são tão separadas que eles não se misturam nem com os crentes. Eu conheço líderes que nem me vê como líder, porque eu ando de bermuda. Você vai encontrar com mulheres evangélicas que, pelo fato de usarem um roupão de uma cor só no verão de 50 graus, vendo você de calça, você não é uma irmã em Cristo Jesus, porque está separada, não se envolve, então está totalmente santificada por uma separação que às vezes é pregada em algum lugar. São disfarces que vão enganando essas tendências. Tem vários tipos de declarações e eu quero compartilhar algumas com vocês. O Evangelho é apenas sobre a salvação individual. A salvação é individual. Quando Maria, mãe de Jesus, cantou ao Senhor, regozijando-se com o seu favor e graça mostrados a ele pessoalmente, ela também viu algo poderoso, que eram as boas novas da promessa de Deus de derrubar os poderosos e exaltar os humildes.
Negligenciar uma mensagem de perdão dos pecados para os indivíduos é arrancar o coração do Evangelho, em que pessoas precisam do Evangelho, precisam se encontrar com o Evangelho, e a gente precisa estar no meio deles. Dizer que o anúncio do Evangelho é apenas sobre salvação individual leva a negar as ramificações públicas do que confessamos. Deveriam todos os cristãos, se pensar desse jeito, abandonarem seus trabalhos também. Não competir, não participar de nada público, de estar longe de tudo. São falsificações que nos levam ao individualismo sem a gente perceber, com conotações evangélicas. E a gente vai andando nisso sem perceber, de que homens e mulheres como o gadareno, que foi salvo individualmente, o encontro pessoal com Jesus, o levou a voltar para a cidade, pelas palavras do próprio Cristo, dizendo para ele voltar para lá e viver no meio do povo, e dizer o que ele tinha feito. Em que a samaritana, que foi alcançada individualmente, num contato só ela e Jesus, a levou a voltar para a cidade de forma pública, anunciar o que Jesus fez, e isso trouxe um efeito poderoso dentro de Samaria. Quando nós achamos que salvação é só individual e que o Evangelho é apenas sobre salvação individual, nós estamos andando com um dedinho só, achando que somos completos. Precisamos ter cuidados em nossos corações para a gente não crer dessa forma e viver contra o próprio Evangelho. Me lembro que nós fizemos de tudo, né? Não aprendemos tudo, mas de aprender o hino da Argentina. Os irmãos lá falavam que a gente só ia ser argentino mesmo se a gente cantasse o hino e torcesse para a Argentina. Eu confessei para eles, antes de vir embora, às vezes que eu vi o jogo com eles, fazendo figa. Tomara que perca, vai perder. Tomara que ganhe a Argentina, né? Aí um troço que eu não consegui fazer, não deu. E também no dia do Mundial que eles perderam para a Alemanha, de que a gente estava lá e eles brabo a beça, não me lembro qual foi a Copa, e eles foram ver o jogo dentro da minha casa, e eu lá, cara, triste. Eles foram embora, Michele olhou para a minha cara, para de falsidade, eu tive que comemorar que eles foram eliminados. Mas quando nós fomos na escola e participávamos dos eventos culturais da escola, que envolvia coisas do país, e um dia nós estávamos cantando o hino da Argentina, parados, de forma respeitosa, diante da bandeira, todos olhavam para a gente, e as professoras. E nós tínhamos oportunidade de falar com pessoas pelo fato de estar vivendo com eles, no meio deles, e saber como eles eram. A gente fica longe de tudo, meu irmão. Nem reunião do bairro a gente participa. Porque devemos cuidar da nossa salvação individual e cuidar disso e ficar nisso. Outra colocação ou palavra que a gente às vezes confunde é que o único papel que os cristãos têm na sociedade é o evangelismo. Que o único papel que os cristãos têm na sociedade é o evangelismo. A pergunta é, já que é o evangelismo para que alguém seja salvo, por que ao ser salvo, Jesus não leva logo a gente para acabar com todo o sofrimento? Não era melhor estar no céu do que aqui, irmãos? Sim? Você quer ir para lá? No final do culto a gente vai fazer uma oração de envio, se você quiser. Mas se fosse só sobre isso, evangeliza a pessoa no ponto do ônibus, e para ele não desviar, o que a gente poderia fazer? Matar ele. Não desviava nunca. Mas não é sobre só o evangelismo. Aprendi isso com um evangelista, mas não faça isso não, em nome de Jesus. Alguns pastores poderiam dizer: devemos ficar na terra para falar para os outros sobre Jesus.
É claro que evangelismo é uma responsabilidade cristã, mas não é certo levar essa afirmação a um passo adiante e dizer que o único papel que temos na sociedade é evangelismo. Não é. A gente não está negando evangelismo, porque a grande comissão manda a gente ir e pregar e evangelizar as pessoas. Mas pense nisso. Amanhã é segunda-feira. Você vai trabalhar, vai estudar, vai levar filho na escola, vai buscar, e você vai estar com um montão de gente. Talvez você vai trabalhar num atendimento de algum serviço público. Se você entender que é só evangelismo, de que toda a sua vida não é para a glória de Deus, toda a vida e tudo que você faz, você pode simplesmente trabalhar em algum lugar, ficar sentado dentro da sala, no ar-condicionado, vendo rios no Instagram, enquanto tem uma fila de pessoas do lado de fora aguardando para ser atendida, e você não está nem aí. Tomara que o pessoal de um lugar aí, onde eu vou de vez em quando, escute isso. Mas nós deveríamos fazer o quê? Servir as pessoas para a glória de Deus. Você pode trabalhar num atendimento de algum lugar em Campo Grande e não olhar para a cara de ninguém que entra para pedir informação. Você sabe que uma das coisas ruins no Rio, em Campo Grande, é atendimento. Mas quem mora em Campo Grande? Nós, irmãos. Será que nós não somos assim também? Com nossos amigos, parentes, nos lugares onde vamos, e aí nos queixamos de nós mesmos? Porque com a indiferença dos outros também vamos ficando indiferentes. E quando eu entendo que a minha tarefa é testemunhar o Evangelho, especificamente nos lugares onde Ele me colocou, onde Ele me plantou, onde eu passo a maior parte do meu tempo, onde eu deveria passar esse tempo nesses lugares, fazendo de tudo para que Deus seja glorificado, trabalhando para a glória de Deus, com o serviço que eu presto, com o que eu estou fazendo. Não seria simplesmente um dia do evangelismo, mas viver e anunciar o Evangelho seria de verdade, com a vida e proclamação. E aí alguns dizem que pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. É errado isso. É com a vida toda e também com palavras. Senão o missionário não precisava ter que aprender outro idioma para pregar em outros países, em outros lugares. Se fosse só ir lá e viver lá, seria tão bom se fosse lá e vivesse e ficasse assim para os outros, ó. E aí tu fica andando na cidade, para as pessoas verem como você vive, e aí ser alcançada por Jesus. Não é assim não, tem que falar, tem que explicar, tem que pregar. E aí nós olhamos para essa realidade do não envolvimento com aquilo que Deus tem nos dado como presente, onde o vivemos, e aí acreditamos que podemos viver desse jeito. A igreja não tem nada a ver com a política. Você já ouviu isso? A igreja deve ficar fora da política e apenas pregar o Evangelho. Os artistas estão falando isso para a gente. As pessoas querem deixar a gente fora disso tudo. Você não deve falar de política. Pregue só o Evangelho. Aí a separação entre igreja e Estado, na verdade, diz que a igreja deve falar de coisas espirituais e o Estado das coisas do Estado. Que a igreja cuida de coisas da igreja e o Estado das coisas nacionais, as coisas do Estado. Cada um fica no seu quadrado, ninguém se mete com ninguém. O Evangelho não é aceito dentro da realidade da política, é inócuo, não tem a capacidade de produzir o resultado desejado e transformação necessária. Então deixa ele fora. Nós acabamos de viver
um tempo onde a igreja se meteu errado muitas vezes, porque ela toma um partido. Mas está fora da esfera política da sociedade é como você deixar o seu filho com um abusador mesmo, sabendo que ele pode ser um abusador. Nós nos envolvemos na esfera política também, pregando o Evangelho e vivendo e dando colocações e opiniões do Evangelho, não sobre em quem as pessoas devem votar, qual é o político melhor, ou qual é o nosso lado, direita ou esquerda, mas é dizer que existe um rei, existe um que é o dono de todas as coisas, que controla todas as coisas, e é a ele que servimos, e de que ele pode trabalhar na esfera política. É um exagero dizer que o Evangelho é politicamente inócuo, que é inadequado, que não serve, porque os apóstolos estavam fazendo essas afirmações que consideravam verdadeiras para todas as pessoas em todos os lugares. Olha só o que eles estavam fazendo no governo de Roma, onde Roma governava todas as coisas. Como pode um anúncio de um rei crucificado, ressuscitado e agora exaltado, ser outra coisa senão política, irmãos? O slogan de César, o Quírios, o Senhor, agora é sobre Jesus. Os cristãos estão em Roma dizendo que César não é o Senhor. Que quem é o Senhor? Jesus. O que causou isso, irmãos? Prisões, Coliseu, mortes, porque eles estavam na esfera pública dizendo que o rei verdadeiro sobre os homens, sobre a cidade e sobre tudo é Jesus, e não um presidente, e não um prefeito, e não um deputado, e não um governador qualquer. O rei sobre todas as coisas é Jesus, é ele que reina, é ele que governa, é ele que toma conta de todas as coisas. Estamos apresentando ele como solução para todas as áreas e esferas, inclusive a política, irmãos. A gente tende a deixar algumas coisas em alguns lugares, e aí dizemos, né, a igreja não tem lugar de fala. Mas todos nós temos CPF, título de eleitor, e somos obrigados a votar. Então nós temos lugar de fala. Amém, irmãos? Nós temos lugar de fala. Se somos pessoas que aptas a participar da política. A igreja, ela transcende nossa política. A gente precisa ter essa ideia. Ela está além. Mas o Evangelho tem implicações políticas para os eleitores cristãos. É engraçado que na época das eleições, as pessoas queriam que eu desse minha posição e dissesse de qual lado eu era. E quando eu começasse assim, vamos sentar para conversar, porque isso é mais profundo, que não é assim, então tu é esquerdista. Aí dependendo de quem tu conversasse, então você é da direita. Mas nem os crentes conseguiam parar para pensar que eu não estava falando de nenhum político, que eu estava falando de um rei poderoso, maior do que todos. Eu vi em mesas, pastores, se não tivesse a gente perto, eles sairiam no tapa, porque um já tinha adotado um lado e outro. E eu estava ali no meio, e uma pergunta que eu fiz foi: o que o Evangelho diz sobre isso? A opinião de vocês é legal, bacana, vocês têm um monte de implicações que estão falando, mas o que a Bíblia e Jesus fala sobre isso? E aí eu ouvi de um deles: Jesus não se mete com essas coisas. Eu falei: é por isso que vocês estão brigando aqui. Porque se vocês estivessem diante do Cristo, do Senhor, vocês não estariam brigando aqui. Porque a igreja transcende, o Evangelho é maior, mas ele pode de verdade transformar, inclusive, a esfera política através de irmãos e irmãs que têm o Rei Jesus sobre suas vidas, além da política daqui. Quando a gente olha para essas falsificações, a gente vê que elas causam danos terríveis
ao aspecto histórico do anúncio e da comunidade. Ao aspecto histórico da narrativa do Evangelho, da palavra, a gente pode perceber que a grande narrativa das Escrituras, a gente olhando de forma errada, é pessoal e aplicável principalmente às áreas da vida que definimos como espirituais. É por isso que Jesus não pode, às vezes, tocar na forma que administramos nossos dinheiro. É por isso que vamos encontrar pessoas achando que Jesus não pode se meter nas suas escolhas profissionais, porque a gente coloca ele no lugarzinho dele. Isso é aplicado, e o Evangelho só é aplicado às áreas da vida que definimos como espirituais. As outras não, as seculares não. Minha vida secular é uma coisa e minha vida espiritual é outra. É uma falsificação. Há um anúncio. A morte e ressurreição de Cristo é uma mensagem privada e pessoal que muda os corações individuais. Não está preocupado com a sociedade e a política. Aí a gente olha para escolas com professoras cristãs e não achamos vestígios do Evangelho naquele lugar. Ele não está preocupado com a sociedade e a política. Aí nós olhamos para a arte e não vemos vestígios do Evangelho na arte. Nós olhamos para a moda, nós olhamos para a esfera política, nós olhamos para todos os lados e ficamos procurando os vestígios dos filhos de Deus manifestando o nome e a glória dele nesses lugares, e não encontramos. Nos acordos empresariais, não olhamos e ficamos procurando vestígios do Evangelho, porque às vezes esses empresários que estão no culto de domingo estão dizendo que esse anúncio da morte e ressurreição é privada e pessoal. Eu sou cristão na minha igreja, aqui eu sou patrão. Eu sou cristão na minha igreja, aqui eu sou professora, professor. Não misture as coisas. É isso que o diabo, é isso que o mundo está gritando em todo o tempo, para que você separe a sua vida espiritual da sua vida secular, mas no reino de Deus somos completos nele, e tudo que envolve a nossa vida é para a glória do nome dele. Você é um salvo em Jesus, vivendo na realidade secular, mas você é inteiro para a glória de Deus. Não devemos separar. Na comunidade, a igreja se concentra na autopreservação, mantendo sua distinção, resistindo ao impulso de se envolver profeticamente com a cultura. Meus irmãos, quem esteve aqui no sábado com a palestra que o Mateus deu, você pode ir em muitas igrejas. Entenda que eu não estou dizendo que nós somos melhores. Esse assunto fica do lado de fora, porque é chato, incomoda, a gente não gosta, é um assunto delicado. Então, quanto mais longe, melhor. Porque a igreja, quando se envolve nisso, ela se expõe. E aí fica complicado. Eu quero te dizer que a gente faz isso de forma profética também, meu irmão. É isso que nós estamos anunciando sem pensar em nossa reputação, de que aqui todos os pecadores são bem-vindos e terão aqui irmãos cristãos dispostos a sentar, conversar, acompanhar e caminhar. Nós estamos apontando que na mesa de Jesus, se forem convidados por Ele para se assentar, pecadores devem olhar nos olhos, entendendo que nenhum deles mereciam estar sentado ali, mas foi o convite que o Rei fez, que aquele que é o dono da mesa fez, que nos dá dignidade de estar diante dele, e não o nosso histórico.
Nós estamos profetizando e dizendo e nos expondo de verdade ao que quiserem fazer, ao que quiserem falar, mas nós estamos anunciando de forma profética para uma comunidade inteira que na comunidade de Jesus Cristo todos os pecadores podem chegar e experimentarem transformação pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Se você está aqui, é porque você experimentou isso, ou você vai experimentar em algum momento. É isso que vai acontecer. Essas falsificações são atraentes, nós gostamos, são legais, nos deixa confortáveis, mas precisamos considerar por que muitos cristãos acham um evangelho indiferente, tão atraente. Já pensou nisso? Por que às vezes achamos? Por que isso deixa a gente confortável? Porque o individualismo nos leva a isso também. E quando nós ensinamos isso, é complicado. Agora, o que há de verdadeiro e útil no evangelho indiferente? Ele reconhece o perigo de o evangelho ser equiparado a uma posição política. É claro que pessoas que têm esse cuidado, que têm a tendência de se opor, de não se envolver, eles reagem corretamente em parte, para não ver o evangelho transformado em uma posição política, para não ver o evangelho se posicionando ao lado de um político. Mas nós não devemos, por causa desse medo e cuidado de preservação, não se envolver. Porque o que nos mantém corretamente posicionado é o evangelho. Porque se for pela nossa opinião, nós somos tendenciosos a escolher um lado que mais nos convém, a figura política que mais gostamos. Mas isso nos transforma em um lugar separado, que não conversa, e com medo desse perigo, dessa ameaça, a gente se fecha. Criamos a falsificação de que isso vai nos proteger. E aí reconhecemos a ameaça, e é o que fazemos? Evitamos. Se envolver com a política e corre o risco de escolher um lado, ou um político. Aí o que nós fazemos? Evitamos. É melhor ficar longe disso. Prioriza corretamente o evangelismo pessoal como um dever de igreja. Devemos evangelizar, devemos pregar o evangelho. Todo primeiro domingo vai ser o dia do evangelismo. Aí o que acontece? O grupo de evangelismo são no máximo 10 pessoas. E a igreja toda olha para eles e fala: eles evangelizam em nosso nome. É mais ou menos essa ideia. Parece que empoderamos um grupinho que evangeliza e convida as pessoas para a nossa igreja, e aí nós falamos: nossa igreja faz evangelismo sim, só o grupinho, o restante ninguém mais faz. Temos que pregar o evangelho? Temos, mas é todos os crentes, não é só um grupo. É amanhã, no trabalho, na escola, com as pessoas que convivemos, na faculdade, na academia. É aproveitar as oportunidades dadas pelo próprio Deus de conversar e compartilhar o evangelho como evangelistas, como missionários, como pregadores, discípulos enviados, cheios do Espírito, que nós envolvemos a igreja inteira e não só um grupo. E quando as pessoas às vezes perguntam, né, a igreja de vocês tem evangelismo que dia? Aí a gente fala: tem que ser todos os dias. A igreja de vocês é missionária? É, a gente tem culto de missão todo domingo. E a gente envia todo mundo para segunda-feira para ser testemunha de Jesus. Parece que é estranho. Na igreja primitiva, irmãos, não tinha um grupo que representava o restante, não. Era todo mundo envolvido na proclamação. Todos estavam envolvidos. Mas a gente tendo um grupo de evangelismo como prioridade, demonstra que a gente está fazendo alguma coisa. Mas
podemos ir para um outro lado e entender que nossa vocação individual não tem prioridade. De que eu não posso, como testemunha de Jesus, mudar estruturas, leis sociais, que eu tenho que dar pão aos famintos, ajudar aos pobres, estar disposto, disponível a apresentar as pessoas ao grande legislador. A grande comissão não faz parte da minha vida. E aí eu preciso entender que eu devo ser evangelístico e não ter um grupo. Mas a gente, quando está falando demais sobre evangelismo, eu entendo que a maioria o que não quer é que a igreja não deixe de evangelizar. Nós corremos o risco de fazer também ao contrário. Como que nós podemos combater as falsificações do evangelho? As falsificações do evangelho indiferente. Primeiro, a gente precisa saber como evitá-lo. É por isso que quem deve atrair o nosso coração é a mensagem do anúncio do Salvador, que veio a esse mundo, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e está conosco, e é Ele que está conosco enquanto nos envolvemos com a realidade da sociedade. A gente pode acreditar que alguém creu no Evangelho, mas a gente precisa entender que esse que creu no Evangelho precisa produzir frutos de acordo com a verdade do Evangelho. Que a fidelidade da vida cristã afete a sociedade que estamos proclamando a verdade do Evangelho. Precisamos também demonstrar o Evangelho em sua preocupação ativa com os pobres e necessitados. O Evangelho não é a mensagem que a gente deve ir e ajudar os pobres, mas é a mensagem sobre um rei soberano que abriu mão das suas riquezas celestiais para se humilhar, morrer pelos pobres, pecadores, e então oferecer-lhes a riqueza de sua presença para sempre, meu irmão. Então os pobres devem estar em nossa mente. A gente tem realidades no Brasil de que os pobres são alcançados. Mas você sabia que um dos grupos minoritários, não, pequenos, da sociedade são os pobres dos pobres? Você já teve com alguém pobre dos pobres? Um pobre, ele vai ter o que comer, conhece pessoas que podem ajudar. Mas um pobre dos pobres, meu irmão, é aquele pobre que o pobre pode olhar para ele e dizer assim: eu não sou pobre. Que de verdade não tem nada e ninguém. Onde os olhos da sociedade e às vezes da igreja não estão lá. Mas quando a gente olhar para eles, aquele que se fez pobre e nos deu as riquezas por quem Ele é, o Rei poderoso e soberano, que abre mão de tudo para encontrar os pobres, e hoje pode dar provisão aos pobres, vai prover para a gente cuidar dos pobres. Quem esteve na aula inaugural do Perspectiva conheceu o Pedro do Borel, não conheceu da sua esposa, a Nádia, mas eles têm um projeto no Lixão, em Gramacho. É um lugar lindo no meio do pobre e dos pobres. É um oásis no meio do lixo, em que pessoas comem, aprendem profissão, são amadas. Depois você procura no Instagram, não agora que eu estou pregando, pelo amor de Deus, hein? Haja com H, tá? E aí você vai encontrar lá, vai achar o Pedro, vai achar a Nádia, e você vai poder ver o que eles estão fazendo lá. Mas eles de repente olharam, acharam um terreno, viram os pobres, e o que o Rei poderoso, soberano fez? Proveu todas as coisas para que os pobres fossem atendidos. A gente precisa olhar e ver que a gente precisa se envolver com essas necessidades, porque Ele deu tudo de si pelos pecadores e necessitados.
A gente precisa olhar para o sacrifício de Cristo, o que Ele fez por nós, e também nos sacrificar pelos outros. Meus irmãos, eu já contei isso em vários lugares, mas todas as vezes que você atende a um necessitado, talvez abrindo mão do que você tem, e a última coisa que você tem, você vai ser abençoado mesmo. Não estou falando para você trocar. Eu me lembro de vezes em que Deus proveu para a gente e Deus botou alguém necessitado do lado. Eu ficava, meu Deus, é aquele momento que tu fica feliz, assim, rapaz, que bênção! Aí daqui a pouco aparece alguém que precisa daquilo que tu recebeu. Fica, meu Deus. Aí depois tu fica alegre de novo, mas no começo, porque quando tu recebe uma bênção, tu faz planejamento, né? Cai um dinheiro na tua conta, tu fica já, como que eu vou gastar? Mas aí aparece uma necessidade. Eu me lembro na Argentina, a gente ganhou uma benção e deu uma melhorada no salário, e aí foi morar perto da gente, um casal, uma bebê no hospital, ficou internada por várias vezes, quase morreu. Nós oramos, aquela criança voltou a viver. Eu fui, acho que a última pessoa a ir lá no hospital, e os médicos já tinham desenganado a menina, e eu fui lá e orei a Ludmila, e a Ludmila voltou para casa. Só que a Ludmila voltou para casa, uma casa de madeira, já perto do inverno da Argentina, que faz -6, -10, e aquilo perturbava a gente, o pai desempregado, a mãe desempregada. O que aconteceu? Era um pobre cuidando do outro pobre. A gente pagava aluguel e ajudava também com a alimentação. Todo o tempo que Deus proveu para a gente, aquilo que estava sobrando um pouquinho, foi o tempo que a gente tinha que ajudar essa família. Mas eu posso te contar também, e não tenho tempo de fazer isso, a quantidade de provisões que Deus fez na vida da gente, pelo fato da gente estar cuidando de alguém em necessidade, meu irmão. Você já experimentou a provisão de Deus em entregar o teu feijão, o teu arroz e talvez a tua reserva para dar de comer e cuidar de alguém? Ele se sacrificou em nosso lugar, e o que devemos fazer também é nos sacrificar pelos outros. Se você se tornou um cristão, se você é um cristão, se você tem Cristo como Senhor da sua vida, uma das coisas que você precisa aprender é que se a sua vida é dele, todas as coisas são dele, ele tem o direito de pedir qualquer coisa de você, para você entregar para ele. E um fato que você é um cristão é que você vai obedecer a Jesus. De acordo com Jesus, os 2 grandes mandamentos são amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Por mais que a gente tente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente falha. E por mais que a gente tente amar o próximo como nós mesmos, falhamos. Mas a boa notícia é que Jesus cumpriu os 2 mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo também como a si mesmo. Então nós não estamos condenados porque não conseguimos obedecer isso, mas Jesus conseguiu, estamos unidos a Ele e declarados justos, porque Ele cumpriu esse mandamento no nosso lugar, meu irmão. Eu não tento agradar a Deus ou ser aceito por Ele, amando o meu próximo e fazendo de tudo para amá-lo. Eu sei que Jesus fez isso, e eu posso também, em obediência a Ele, amar a Deus e amar as pessoas. A boa notícia é que Cristo cumpriu essa lei em nosso lugar. Não é proclamada para nós para que possamos sentar, colocar nossa vida em controle de cruzeiro e seguir para um destino eterno. Porque às vezes parece que os cristãos gostam mais, ou a igreja às vezes se torna um grande cruzeiro. Nós entramos dentro dele, pagamos o nosso boleto, alguns acreditam que pagam fazendo isso, dando dízimo, sentam no grande cruzeiro, perguntam onde é a sua cabine de luxo,
que tem o seu frigobar, sua cama king, com janela para o oceano, e aí ficam lá dentro com ar-condicionado ligado, e também tem que ter de tudo lá dentro, e sentam, e depois saem para fazer suas refeições e voltam, e o capitão tem que levar em segurança o cruzeiro para algum lugar. Só que a realidade bíblica, irmãos, é que igreja é navio de guerra. Aqui não é o teu conforto, não é o meu conforto que é a prioridade. Não é o nosso bem-estar que é a prioridade. Nós estamos num navio de guerra. Nós estamos em uma grande guerra. E no meio do caminho vai aparecer um monte de botes e cruzeiros naufragando. E o nosso dever é resgatá-los, trazê-los para dentro, para a segurança deles. Então a gente precisa entender que a igreja e nós como cristãos estamos em missão. Navio de guerra está em missão. Navio de guerra tem meta, tem algo definido. Ele obedece às ordens do seu capitão. Eles não estão pensando se serão destruídos ou não, mas eles estão em guerra, tem missão declarada sobre o navio, e o navio tem que chegar até o lugar final da sua missão, tem que cumprir a missão. O cruzeiro não. E talvez a gente esteja buscando igreja mais que seja um cruzeiro do que um navio de guerra, meu. E aí a gente vai ficando procurando, mas não vamos encontrar nunca, porque se você achar, essa não é a igreja de Jesus. Mas pelo fato de estarmos envolvidos, e devemos estar envolvidos com pessoas que amam a Deus, e por causa da sua misericórdia amam também o mundo em que vive, se envolve, e estão ali glorificando a Deus e dando testemunho do Evangelho. Foi por isso que em 260 depois de Cristo, uma terrível praga assolou o mundo romano, e quando a doença se apoderou da cidade, os pagãos procuravam escapar dos confins da cidade. Eles pegavam os seus parentes doentes e jogavam pelas ruas, deixavam para morrer, porque a sobrevivência era prioridade. Um pouco parecido com a pandemia que nós vivemos, mas eles largavam, abandonavam, jogadas nas estradas, as pessoas, e eles queriam viver, não queriam morrer. Fizeram de tudo para a doença não se espalhar. Mas quando se espalhou, sabe como que a igreja respondeu? Eles mostraram amor e lealdade ilimitados. Nunca pensaram em si mesmo. Sem se importar com o perigo, eles cuidaram dos enfermos, atendendo todas as suas necessidades e ministrando-lhes Cristo. E com eles, os doentes, partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros com a doença, atraindo para si a doença de seus vizinhos e aceitando alegremente suas dores. Muitos, cuidando e curando os outros, transferiram sua morte para si mesmo e morreram em seu lugar. Resultado de grande piedade, forte fé, foi um martírio. Os cristãos pegaram os doentes e cuidaram deles. Foram infectados e morreram, enquanto cuidavam, proclamavam Jesus a esses doentes. Quem deveria se colocar em perigo no meio da pandemia que vivemos? A igreja, irmãos. Eu não lembro a quantidade de sepultamentos que eu fiz, mas as pessoas enterravam gente que nem sabia quem era, nem lembro do rosto, mas eles ligavam e falavam: pastor, falaram que você vem, porque alguns pastores não iam, padres não estavam indo, poucos, e eles ligavam, ia eu e Michele, no mínimo 1, 2 vezes na semana. Ia lá, o sepultamento, a cerimônia era feita na praça de Petrópolis, a praça do cemitério lá de Petrópolis, levavam os corpos e a gente voltava para casa. Aí todo aquele processo, né? Ninguém chegava perto da gente, a gente botava nossa roupa, ia embora, tomava banho e para voltar. Tu acha que eu não tinha medo?
Mas sabe o que pesava no meu coração? O testemunho da história da igreja, em que homens e mulheres de Deus se colocaram em perigo por causa dos outros, porque eles eram salvos em Jesus e sabia que a vida aqui é temporal, mas existe algo eterno. Um dia vamos nos encontrar com eles. Não sei se vai ser a pandemia, se vai ser um acidente, o que vai ser, mas a morte é instrumento de Deus para fazer com que eu me encontre com Ele e viver eternamente com Ele. E aí dizer que precisamos apenas evangelizar e não nos preocupar com os pobres e sofredores é estripar nosso evangelismo das próprias ações que demonstram a verdade de nossa proclamação, que não é somente um discurso, mas é vida, é verdade em nós. Tiago diz que se a gente ver um irmão necessitado e dizer aqueça-se, encha-se, não é o suficiente. A gente precisa atender. Esse tipo de fé é morta mesmo. Fé sem sacrifício, fé que não custa nada, é morta. Spurgeon estava certo ao ver como uma compaixão cristã a proclamação do Evangelho, como a compaixão cristã e a proclamação do Evangelho caminham juntas. A gente precisa dar uma olhada e ver o que Deus está fazendo em nossas vidas. Tiago diz que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A falsificação da indiferença enfatiza a pureza pessoal, mas negligencia a responsabilidade de um cristão para com os órfãos e viúvas. Não se meta, não se envolva, fique indiferente ao que está acontecendo no mundo. Não olhe para isso, não veja, tape os seus olhos, veja a sua casa e a segurança que ela traz, veja o conforto e a segurança que o seu trabalho traz. Fique na sua, cuide do que é seu, prepare o seu angu primeiro, se sobrar fubá, você vai lá e faz do outro, e aí tu pode fazer isso com a farinha também. A gente precisa entender que o anúncio do Evangelho proclama que somos justificados somente pela fé. Não, as obras não nos salvam, mas essa fé não vem sozinha. Leva as boas obras como demonstração frutífera do poder salvador, do Evangelho, do trabalho que Ele faz em nós. A gente precisa dar uma olhada e ver o que Ele está fazendo em nossas vidas. A gente precisa se lembrar que precisamos ajudar os pobres, cuidar daquilo que Deus está cuidando, se envolver com o que Deus está fazendo. A gente precisa olhar para tudo isso e entender que se Deus tivesse olhado para a nossa falência espiritual, como olhamos para aqueles que estão falidos materialmente, como seria? Precisamos ver a pobreza de nosso estado espiritual. Somos o leproso fora do acampamento, o cego, o mendigo na periferia da cidade, o surdo que precisa ouvir a voz de Deus. Uma vez que nos vemos à luz da magnífica graça de Deus, de algo poderoso que é o Senhor, da generosidade da sua graça e do seu poder para conosco, devemos nos transbordar de amor e olhar para aqueles que estão ao nosso redor e se doar de verdade, se diluir na vida dos outros. Viver até que não sobre mais nada da gente, para ser gasto na vida dos outros. Viver até que cada pessoa que se encontrou com você tenha um pouco de você na vida deles, ou um pouco do que é seu na vida deles. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que afeta e toca todas as áreas da vida de alguém que individualmente foi salvo por Ele. Esse salvo se envolve em todas as áreas e não é indiferente a nada mais, porque tudo importa, todos os lugares são importantes e a gente precisa chegar até lá. O Evangelho indiferente sempre rouba a igreja de seu testemunho profético. Sempre rouba da igreja o seu testemunho profético. A versão liberal nega a historicidade do anúncio do Evangelho e abandona a verdade que Cristo é o único caminho para Deus. Ele é o Salvador dos homens. O Evangelho não é uma verdade para mim, mas não para os outros.
Ele é a verdade sobre todas as mentiras, porque é a única verdade que existe. Agora, a versão conservadora mantém a aparência de discurso profético ao falar contra os certos pecados. Está denunciando, falando, reduzimos o evangelho a implicações da realização pessoal. Nós reduzimos ao evangelho ao discurso público condenatório, mas não nos envolvemos também em nada mais. A fuga para o invisível é uma negação do chamado. Agora, a comunidade de Jesus, ela não pode se esconder se ela quer segui-lo. Porque se ela se esconder, ela se tornou luz que não ilumina nada, sal que não salga mais nada, profeta calado, missionário encerrado dentro de casa, cidade construída no alto do monte que não serve mais de referência para ninguém. Acabamos com o nosso testemunho profético e nos tornamos insípidos, e a única coisa que falta é alguém pisar em cima, porque para nada mais servimos. A gente precisa olhar e ver essa verdade do Evangelho sobre nós, para todos, inclusive os que estão no poder, inclusive os que estão em todas as esferas da sociedade, e entender de que Deus está trabalhando e se importa com todas as áreas. Precisamos, irmãos, olhar para as Escrituras e precisamos ser missionais em vez de tribais. A gente pode se tornar tribal ou tribais cuidando da nossa comunidade aqui. A gente pode se tornar gente que só pensa em nós e acha que somente a gente é o melhor lugar do mundo. Vamos cuidando da nossa tribo, da nossa etnia, pequena etnia, porque aqui falamos nossa língua, temos nossos costumes, gostamos das coisas que fazemos, e olhamos para fora e para os outros, e até para outras comunidades cristãs, e achamos que nós temos a verdade sobre todos os outros, e de que nossa pequena tribo é a única detentora da glória de Deus e a presença de Deus nos domingos, e de repente nos outros lugares Deus não está lá. Parece estranho, mas muitas comunidades pensam assim. Muitas comunidades de fé se tornam templistas, em que suas organizações, suas estruturas devem ser preservadas, cuidadas, e aquele lugar de forma específica vai preservando o contato da comunidade com os que estão de fora para não ter contaminação. E aí nos tornamos tribais. Não ache que a Igreja do Calvário é a última Coca-Cola do deserto, e de que nós estamos aqui para preservar nossos cultos de domingo, nosso grupo pequeno, e achando que nós somos os únicos verdadeiros em Campo Grande. O povo de Deus está por aí pregando o Evangelho, nossos irmãos. Agora, Deus pretende que a igreja não seja um povo tribal, mas que seja uma colônia do céu, vivendo de acordo com o anúncio do Evangelho. O Evangelho indiferente transforma a colônia em um clube de campo. A gente paga aqui nossa mensalidade e não nos envolvemos com nada mais, mas a gente quer estar aqui somente para descansar, ter conforto, alegria e não ser incomodados. É por isso que quando nós olhamos a igreja não como essa colônia de férias, pregações nessa comunidade que quer ser missional incomoda, aperta, às vezes é até ruim diante de nós, porque nos coloca contra a parede. Mas se a gente obedecer Jesus, isso vai se tornar confortante e ficaremos alegres, porque Deus não está nos deixando sozinhos, acreditando em mentiras, mas está nos impulsionando para ter um ministério no mundo mesmo. Um ministério onde vivemos, onde trabalhamos. É o povo de Deus que está nesse lugar. Qual é a mentalidade que tem estado na sua mente de navio de guerra ou de um cruzeiro?
de povo tribal ou de colônia do céu. O evangelho indiferente leva a igreja a uma mentalidade de cruzeiro sempre, porque é o conforto pessoal que está em primeiro lugar. Mas nós anunciamos o evangelho, porque ele é útil, porque ele é verdadeiro, e essa é a verdade sobre o mundo. Existe evangelismo verdadeiro porque nós estamos anunciando as boas novas, as notícias verdadeiras do que Deus fez através de Jesus Cristo. Eu ouvi um pastor conversando num podcast e apertaram ele falando sobre por que não aceitar, por que não se meter e tudo isso, que deveria ser o evangelho mais leve, mais tranquilo. E ele tentou explicar o evangelho, mas também não explicou. Mas é isso que as pessoas estão querendo, o evangelho terapêutico. Mas nós estamos anunciando um Cristo que convida os homens à transformação profunda, ao ponto de não serem mais eles mesmos, mas serem o próprio Cristo gerado em suas vidas, mas terem Jesus gerado em seus corações, ao ponto de gritarem ao mundo que viviam, de um lugar onde saíram, que eles não vivem mais, mas Cristo vive neles, em que os vestígios da antiga vida estão sendo deixados de lado, porque uma nova está sendo criada e estão sendo transformados à imagem do Filho Jesus. É radical, porque vira todas as nações, vira a comunidade, porque transforma os lugares onde estamos vivendo. O evangelho indiferente tem que ser arrancado das nossas vidas, porque o evangelho leva os cristãos a serem generosos com os pobres, a defender os oprimidos sem voz. O evangelho leva os nossos corações a olhar para as crianças não nascidas, abortadas, assassinadas no útero, como meninas que são vendidas à escravidão sexual, à degradação ambiental, ao fim do florescimento humano. O anúncio do evangelho é sobre um novo mundo de Deus colidindo com a presente era. A história nos forma e o anúncio transforma as nossas vidas. Deus precisa de você, de mim, envolvido em todas as áreas, as esferas da sociedade, para que não seja indiferente aquilo que proclamamos, mas que seja verdadeiro, porque estamos lá envolvidos. Eu nunca gostei de gatos. É sério. Eu não vou dar meu testemunho dos meus problemas com gato aqui, para que você não fique escandalizado. O mais leve que eu fiz é botar gato amarrado em balão e soltar. E soltando pipa uma vez, coitado do gato da Lourdes. Mas quando o evangelho vai mudando a tua vida, meu irmão, você não deve maltratar os animais, como você deve cuidar de gente. E eu olho para o Tom e falo: Tom, não provoque meu velho homem, eu nasci de novo. Que feliz que eu nasci de novo. Mas nasceu luz na escuridão do meu coração, meu irmão. E a gente, como igreja, deve permanecer contra o mundo para o bem do mundo. E estar contra o mundo pode exigir posturas diferentes, momentos diferentes, mas o testemunho da igreja, vivendo de acordo com a verdade pública do evangelho, pode ser muito poderoso e transformar todas as coisas. E eu termino com o texto que nós lemos no começo, que Jesus está dizendo que todos nós devemos agir dessa forma, mesmo quando não estamos sendo vistos,
Porque eu quero naquele grande dia em que o grande rei diga: entre, bendito do meu Pai. Porque quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estava preso, você me visitou. Quando eu estava enfermo, você estava lá. Porque eu estou cuidando dos pequeninos do meu Pai em todos os lugares. Porque Deus se importa com os oprimidos, os famintos, os sedentos. Deus se importa com aqueles que não têm voz. Deus se importa com os problemas da sociedade, e nós não devemos ser indiferentes, porque isso tem implicação profética, porque estaremos apontando para um grande rei, em que um dia todos eles estarão diante dele, sem fome, sem sede. Mas a igreja, enquanto como discípulos aqui, nós estamos apontando para um reino onde tudo isso se findará. Mas aqui nós estamos de forma profética, não indiferente, mas mostrando que a nossa proclamação é verdadeira, sujando nossas mãos e os nossos pés com os problemas que Deus se importa. Você não foi chamado para frequentar somente o culto de domingo. Deus te chamou, Deus te salvou, para que você não seja indiferente com o mundo em que vivemos. Curve sua cabeça, reflita sobre o que foi dito e ore sobre isso, para que Deus abra os seus olhos, o seu coração,